Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Continuaremos hoje a estudar a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. E hoje, lição de número 9. Vamos estudar uma das comparações mais interessantes da Bíblia. Vamos estudar a oração do fariseu e a oração do publicano. Tópico 1, oração do fariseu, e tópico 2, a oração do publicano. Não sai daí que vamos aprender um pouco mais sobre oração e sobre a possibilidade de pecarmos enquanto estivermos orando. Então fique esperto e não sai daí. Eu quero mais uma vez fazer aquele pedido todo especial. Ainda mais da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos em nosso canal. Por favor, nos ajuda, se inscreve no canal, deixa um like, posta um comentário, você nos ajuda muito, você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Conhece alguém que ainda não é inscrito no nosso canal? Manda esse link, pede para se inscrever, manda aquela mensagem especial, se inscreve lá no canal do Pastor Ednei, nos ajuda a espalhar a palavra do Senhor. Querido, nosso objetivo aqui é que nós sejamos despertados para amar a palavra de Deus cada vez mais. Eu tenho a certeza que essa comunidade só aumenta, comunidade de amantes da palavra do Senhor. Vamos estudar? Lição de número 9, oração do fariseu e do publicano. O texto do dia está em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 14, que diz assim: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A síntese da lição de hoje é: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. O texto bíblico está em Lucas, capítulo de número 18, versículos do 9 até o 14. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Parábola maravilhosa do nosso Mestre Jesus, nos ensinando por meio de mais uma história abençoadora. Vamos orar? Pedir iluminação do Senhor para a nossa vida? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos ensina, nos faz crescer espiritualmente. Que as Tuas verdades, Senhor, implícitas e explícitas nesse texto, possam, neste momento, Senhor, enquanto aqui estivermos estudando, criarem raízes em nossos corações, em nosso pensamento. Nos ajuda, Pai, nos ensina, nos faz instrumentos úteis para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero lembrar você que os slides da lição estão à tua disposição, tanto em PDF como em PowerPoint, para abençoar a tua vida. Basta que você clique aqui na descrição do vídeo, nós temos um link abençoado aí para você baixar os slides e você está autorizado a utilizar, a fazer modificações, a levar para a escola bíblica, ao grupo pequeno, à tua célula, enfim. Use, seja bênção na vida de outra pessoa. Eu quero te fazer uma pergunta, como sempre costumo fazer. Porventura, você conhece alguém soberbo,
alguém que você considera soberbo, alguém que realmente confia demais em si mesmo? Nós precisamos refletir a respeito disso e já fazer uma tremenda separação. Há uma diferença entre pessoa soberba e pessoa bem-sucedida financeiramente. Nem sempre as pessoas soberbas serão bem-sucedidas financeiramente. Às vezes, uma pessoa nem tão bem-sucedida financeiramente possui essa qualidade indesejável da soberba. E algumas pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente já são humildes, já não demonstram essa qualidade indesejável. Então, já separe isso da sua cabeça. A qualidade ou o defeito da soberba não possui necessária relação com a condição social de qualquer pessoa. Então, guarde isso no seu coração, porque esse é um tema que será discutido hoje. Uma das comparações mais conhecidas do Novo Testamento. Jesus, ele pega os extremos, e é interessante aqui nós atentarmos para o contexto. Lembre-se, querido, texto sem contexto é pretexto para heresia. Para quem Jesus conta aquela parábola? Ele dirige a parábola para pessoas que confiavam demais em si mesmas. Então, ele estava querendo ensinar algo para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela parábola. As parábolas eram amplamente utilizadas por Jesus para ensinar as verdades acerca do reino de Deus. A parábola do fariseu e do publicano trata de dois homens que foram ao templo orar. As orações proferidas demonstram perfis distintos um do outro. O primeiro demonstrou ser adorador de si mesmo, o segundo mostrou-se consciente de sua condição pecaminosa e necessitada da graça de Deus. Então vamos lá, tópico de número 1, a oração do fariseu. Subtópico 1, a aparência da santidade. O fariseu, perceba que quando Jesus demonstra, diz que o homem chegou altivo, cheio de si, foi para uma posição de destaque e começou a orar a Deus. No entanto, a sua oração era diferente. Não parecia ser uma oração dirigida ao seu Senhor, ao seu Deus. Perceba que há uma característica na oração. A oração nos aproxima de Deus e mostra quem Deus é. Por quê? Eu oro porque sei que eu preciso de Deus. Eu oro porque sei que sou inferior a Deus. Eu oro por reconhecer a glória e a divindade do Senhor. E eu oro por acreditar que o meu Deus pode mudar qualquer cenário. No entanto, nós percebemos que assim que o fariseu chegou ao templo, ele permaneceu em pé e sozinho, como quem não quisesse se misturar para não se contaminar, se achando alguém especial, se achando alguém diferenciado. Como a gente costuma dizer, achando ser a última bolacha do pacote. Não é assim que a gente comenta? Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12 diz assim: o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Perceba, querido, que a oração do fariseu vai totalmente contra aquilo que Jesus nos ensina. A oração que Jesus nos ensina, o modelo de oração, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perceba que a oração do Pai Nosso, ela é educativa, ela é didática. A minha oração precisa começar adorando ao Senhor, adorando ao Deus Todo-Poderoso no mesmo momento que estabeleço o contato de Pai para o Senhor. E na minha oração, eu preciso sempre lembrar que me apresento diante de Deus e não sou digno, porque pelas minhas obras eu mereceria o inferno, a condenação e a morte. No entanto, por causa da graça do Senhor e sua misericórdia, quando Deus me olha, Ele não vê a mim,
ele vê as obras de Jesus. E por isso eu preciso me apresentar diante de Deus em humilhação, pedindo perdão pelos meus pecados e não me vangloriando das minhas obras que de nada surtem efeito diante de Deus. Enquanto Jesus ensina a glorificar a Deus, pedir perdão pelos pecados, o fariseu, no entanto, ele fala com Deus demonstrando as suas obras, como se as suas obras valessem alguma coisa para que ele fosse justificado diante do Senhor. Querido, entenda uma coisa de uma vez por todas. As nossas obras não valem em nada para a justificação. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus, pela obra consumada na cruz do Calvário. O foco do fariseu não estava em apontar as suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim em evidenciar o quanto era mais perfeito que a maioria dos homens. Ele se orgulhava de ter, ao seu ver, poucos pecados. E aqui, querido, eu passo para uma observação importante. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Porque eu já presenciei queridos irmãos pronunciando a seguinte expressão: eu tenho me esforçado muito para ir ao céu. Eu tenho realmente pago um preço muito grande para ir ao céu. E às vezes eu olho, paro, ouço aquilo e reflito: Senhor, realmente nós precisamos aprender muito. Porque, querido, nós não conquistamos o céu. O céu foi conquistado por Jesus. Nós somos salvos, justificados, não pelas obras, mas para as obras. Eu mudo, eu faço coisas diferentes, eu frutifico porque sou salvo e não para ser salvo. Nós precisamos realmente reconhecer que sem a obra de Jesus, nós só merecíamos o inferno. Então, jamais se coloque diante de Deus achando que você merece algo de bom de Deus, porque você não merece. É graça que nos alcança, é misericórdia que nos alcança. E pela graça, misericórdia, bondade do Senhor, Ele nos abençoa, Ele está conosco todos os dias, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, porque nós temos um Deus que é gracioso e que mesmo que não mereçamos, Ele permanece a nos abençoar. No versículo 9 do capítulo 18 de Lucas diz assim: diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, ou seja, é uma posição de total egoísmo, enquanto o reino não é isso. O reino de Deus é uma coletividade, querido. Nós temos que nos preocupar com aqueles que nos cercam, pregar a palavra, anunciar as boas novas e desejar que realmente os meus irmãos, as pessoas que nós convivemos, sejam abençoadas e tocadas pelo Senhor. Dois pecados aqui são condenados pelo Senhor: a confiança indevida em si mesmo e o orgulho em desprezar outras pessoas. Subtópico número 2, a glorificação do eu. Enquanto o publicano buscava misericórdia, se apresenta como um pecador miserável que precisava de misericórdia, o fariseu glorificava a si mesmo, trazendo as suas qualidades diante de Deus. Olha que absurdo, querido. O fariseu cometia uma falta grave, glorificação do próprio eu. Com uma postura inflada e excessivamente autoconfiante, buscava adorar a um Deus chamado orgulho próprio. Cuidado, querido, nós podemos incorrer neste mesmo erro. Perceba que na oração do fariseu ele cita 7 pseudo-qualidades que o fariam diferenciados de outros homens. Olha só, ele fala: eu não roubo, eu sou injusto, eu não adultero, não sou como o publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sou como os outros homens. Parece-me que não há espaço para um Deus amoroso, um Deus gracioso. É como se ele estivesse dizendo: eu não preciso da misericórdia de Deus. O publicano precisa, eu não. E isso é algo que nós precisamos observar com muito cuidado. Sabe por quê? Quantas vezes nós, em nossa caminhada cristã, achamos que somos perfeitos demais. Achamos que não temos defeitos.
achamos que ninguém pode chegar conosco para chamar a nossa atenção, para pedir uma melhora nossa. Nós nos achamos bons demais. Nós somos os melhores pregadores, os melhores cantores, homens e mulheres de oração. Somos santos demais. Quantas vezes nós vivemos uma questão de denominacionalismo? Aí nós achamos que a nossa denominação é mais santa que a do irmão. Se o irmão está na nossa congregação, ele é meu irmão, eu o saúdo, eu o abraço, eu o beijo, eu compartilho com ele. Mas se o irmão, por algum motivo, sai da nossa congregação ou vai até para uma outra denominação, eu passo pelo irmão e sequer dou a paz do Senhor. Querido, não faça isso. Nós todos somos alvo da graça e misericórdia de Deus. Todos pecaram e destituídos estão, portanto, da glória de Deus. Queridos, sem Deus não passamos de pó e cinza. Quando nos inflamos de autoconfiança, desrespeitamos o nosso próprio Deus e desprezamos o seu cuidado para conosco. Uma oração cheia de orgulho não agrada a Deus. Subtópico 3, será humilhado. A oração do fariseu foi, se considerarmos o número de palavras, 7 vezes mais extensa do que a do publicano. Além disso, foi construída com o objetivo de exaltar quem estava orando. Essa oração é fruto de uma postura que jamais poderemos ter em nossas vidas. E a Bíblia fala nesse episódio que serviu para mostrar que uma pessoa altiva era um mau exemplo, portanto ele foi humilhado. A Bíblia também traz outros exemplos, e aqui eu trouxe 2 para você. Nabucodonosor olha para o Império Babilônico e diz: olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu construí. O que acontece com Nabucodonosor? O Senhor tira essa altivez dele, humilha e coloca ele para se comportar como um animal. Aí você conhece até aquela canção, vai comer capim, Nabucodonosor. Isso aqui está em Daniel capítulo 4, versículos do 29 ao 33, mas eu quero ler com você do 30 até o 32. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. Lembre-se, querido, tudo que nós temos pertence a Deus, nós somos apenas mordomos do Senhor. Outro exemplo é Amã. Você lembra da história de Esté, de Mardoqueu? O rei chega para ele: Amã, eu quero honrar alguém. Amã, então, chega e pensa: só pode ser eu. Porque quem é digno de ser honrado? Eu sou digno de ser honrado. Não há outro na corte digno de ser honrado. E ele acaba o quê? Ele acaba se decepcionando com aquela situação. Esther, capítulo 6, versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para que lhe fazer honra mais do que a mim? E você conhece a história. Amã sugere que ao homem a quem o rei quer honrar seja dada a capa real, seja dado o cavalo real, e que um homem de confiança do rei passeasse ali no reino com aquele homem, dizendo: assim se faz com aquele a quem o rei quer honrar. E justamente Mardoqueu, o homem a quem Amã odiava, o homem a quem Amã queria matar, na verdade, Amã foi humilhado porque ele era dominado pelo orgulho e pela autoconfiança. O mestre finaliza a parábola enfatizando uma grande verdade: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu quero terminar esse tópico porque nós estamos falando aqui de fariseu, nós estamos falando de publicano, mas nós precisamos entender que há alguns povos muito citados na Bíblia que são grupos políticos, são seitas judaicas que também tinham influência
no governo, na política. Vamos lá, eu trouxe um quadro para você. Os saduceus, que estavam ligados à vida no templo, em sua maioria homens ricos e não acreditavam na existência dos anjos, eram maioria no sinédrio. Tinha os fariseus, que conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e, por isso, a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Então, preste atenção. Característica dos fariseus era o legalismo, hipocrisia e aparência. Eles eram meticulosos, eles eram considerados os guardiões da lei. Então é por isso que Jesus utiliza o exemplo do fariseu, que é aquele que passava uma ideia de santidade, de um guardador, um fiel da lei, só que confiava em suas próprias obras. Tinham também os essênios, que entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus na sua época era mundana, vivendo isolados, buscando uma espiritualidade elevada. Haviam também os zelotes, que acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus. Eram o terror dos soldados romanos, já que as suas incursões eram realizadas sob o manto da noite. Também os herodianos tinham características de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes, que deviam seu poder às forças romanas da ocupação. Eu também trouxe aqui alguma explicação no slide para você, mais detalhada a respeito dos fariseus. Para você que quer aprender um pouco mais, eu trouxe para você. Mas e os publicanos? Quem eram os publicanos? Se de um lado tinha um fariseu, que era o exemplo de santidade, um exemplo de rigor no cumprimento da lei, o publicano era o outro lado da moeda. Era aquele considerado totalmente desprezado, desprezível, um traidor do povo judeu. Quem eram os publicanos na Bíblia? A palavra publicano é encontrada somente no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Os publicanos eram cobradores de impostos públicos entre os romanos. Havia o cobrador principal e o auxiliar. Geralmente o cobrador principal, alguém de confiança de Roma, e o cobrador secundário, o auxiliar, era alguém do próprio povo. E aí que entravam os judeus, que cobravam o imposto dos próprios judeus para o Império Romano. Eles eram considerados traidores do povo judeu. Além disso, eram famosos por serem ladrões, corruptos e vigaristas, porque se tinham que cobrar uma moeda, cobravam duas, uma para Roma, outra para eles próprios. Por isso eles eram desprezados, ninguém gostaria de andar com publicano. Então Jesus, na sua sabedoria, ele compara um fariseu de um lado, o publicano de outro, dizendo que não são as obras que nos fazem justos diante de Deus, mas a forma como nós nos humilhamos perante o Senhor, reconhecendo que é Jesus, que é o merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração, e que pelas obras de Cristo nós já fomos justificados. Por isso só nos cabe nos apresentar diante de Deus, pedir perdão, nos humilhar, glorificar ao Senhor e contar com a sua bondade para a nossa vida. Não esqueça, nós todos somos dependentes do Senhor. Tópico de número 2, a oração do publicano. Subtópico 1, sou um pecador. Os publicanos eram indesejados pelos judeus, pois eram os responsáveis pelo recolhimento dos impostos. Entre alguns conhecidos do Novo Testamento, podemos citar os publicanos Mateus e Zaqueu. Ninguém queria ser visto em companhia de publicano. Tanto é que Jesus foi criticado por andar na companhia de publicanos, ladrões e prostitutas. Você conhece muito bem essa história. A parábola mostra que o publicano, diferentemente do fariseu, chega ao templo para orar. É uma postura diferente. Ele chega com total consciência da sua condição pecadora, com total consciência de que ele não é bem visto na sociedade, por isso tem vergonha, por isso sequer eleva os seus olhos. Ele chega numa posição de humilhação. O publicano da parábola estava no templo buscando uma experiência com Deus e sentindo uma profunda distância entre o sagrado e a sua vida envolta em falhas e pecados. Lucas capítulo 18, versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
dizendo assim: eu não sou digno, Senhor, mas tenha misericórdia. Eu não sou digno sequer de levantar os meus olhos nesse templo. Talvez naquele momento até comparando a sua situação com a do fariseu, o homem que as pessoas olhavam e inspirava santidade e respeito pela lei, enquanto ele era desprezado. Ele sabia que era carente, necessitado e dependente da misericórdia do Senhor. Subtópico de número 2, justificados por Deus. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu em seu coração arder. A sua consciência acusava os seus pecados e o levava ao incômodo crescente. Só havia uma saída para o publicano: buscar a Deus. Perceba que o publicano não chega para se vangloriar, ele chega para pedir misericórdia. Uma coisa nós precisamos ter consciência, querido: do pecado. Gênesis capítulo 1, criação. Gênesis capítulo 2, detalhamento da criação. Gênesis capítulo 3, acontece o pecado, a ruptura do relacionamento de Deus e o homem. Um relacionamento que era pleno. O homem foi feito para viver ali no jardim do Éden, andar com o Senhor, e ele seria imortal. Ele não é eterno, ele seria imortal. Eterno, só o Senhor, que de eternidade a eternidade, ele é o nosso Deus. No entanto, ele tinha acesso à árvore da vida, portanto o homem não iria morrer. O pecado trouxe duas consequências fatais ao homem. Uma, ele iria morrer, e a segunda, ele também estava separado de Deus. No entanto, queridos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus afirma que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi suficiente para levar a culpa dos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Mas eu peço perdão primeiro por reconhecer que preciso mudar. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos praticar a confissão individual, a confissão secreta e também a confissão pública, hein? Não esqueça isso. Se você não sabe muito bem como funciona a confissão pública, nós temos um vídeo aqui de disciplinas espirituais que nós explicamos sobre confissão, sobre quem deve confessar, como confessar. Está aí no nosso canal, então, para abençoar a tua vida. 1 João, capítulo 1, versículos 8 até o 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Querido, inevitavelmente nós iremos de uma forma ou de outra pecar. Nós não vamos viver em pecado, mas nós estaremos sim de uma forma ou de outra pecando em pensamento, em palavra, em atitude ou até mesmo omissão. Não é um pecado premeditado, mas um pecado incidental ou acidental. Nós fomos chamados para a liberdade, nós não somos presos mais ao pecado, mas eventualmente nós vamos acontecer de pecar. Mas nós precisamos entender e reconhecer o nosso erro. E diante de Deus nos humilhar e pedir perdão, dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda a não cometer novamente esse mesmo pecado, esse mesmo erro. As poucas palavras daquele publicano foram suficientes para expressar sua real condição e um grande desejo de regenerar-se. Uma bela transformação de um perdido pecador em um homem justificado por Deus. E acredite, Deus pode mudar qualquer história. Não duvide do poder transformador da palavra de Deus, da conversão. O Senhor Jesus pode transformar o mais miserável pecador, o mais mau de todos os homens, em um servo abençoado, em um justificado, não pelas características, pelas qualidades dos homens, mas pela graça e pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Subtópico de número 3, será exaltado. O pobre homem chegou diante de Deus com humildade e reconheceu a sua condição pecaminosa. Não havia espaço para orgulho nem para sentimentos altivos, apenas para reconhecimento de sua condição pecaminosa e o profundo desejo de ser transformado. E assim foi.
Lucas 18, 13 e 14 diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aquele quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A palavra deixa claro que o publicano foi justificado. O publicano agora sim podia voltar para casa com a sua consciência tranquila. No entanto, o fariseu, que se exaltou em uma oração, na oração pecou. Na oração, ele mais ainda se afastou do Senhor. A oração, ela busca intimidade e proximidade com o Senhor. No entanto, aquela pseudo-oração daquele fariseu apenas o distanciou ainda mais do Senhor. É na humildade que nos permitimos desenvolver a nossa dependência da ação divina. Não há maior exaltação do que gozar da íntima comunhão com Deus. Toda glória sempre, somente a Deus. Só lhe deu glória. Não esqueça que uma das solas da reforma é somente a Deus toda glória, querido. 1 Coríntios 10, 31, algo que você tem que guardar no seu coração. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Eu canto não para a minha glória, para a glória do Senhor. Eu ensino não para a minha glória, para a glória do Senhor. Eu prego não para a minha glória, para a glória do Senhor. Eu vou ao templo não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Querido, em nome de Jesus, a partir de hoje entenda que todos ali na igreja, na comunidade, no seu bairro, todos são dependentes da glória do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, inclusive você. Inclusive eu, nós, querido, não somos melhores do que ninguém por causa das nossas obras. Mas aqueles alcançados pela misericórdia e graça que receberam a justificação do Senhor, esses só estão diante de Deus, podendo ser chamados de filhinhos do papai por causa de Jesus e não por causa das obras. Então não esqueça, todos nós somos dependentes do Senhor. Eu quero terminar essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. Até mesmo por meio da oração podemos pecar contra Deus. Nunca esqueça da lição do fariseu. Segunda coisa, não devemos buscar uma aparência de santidade, tampouco nos vangloriar em nossas obras. Sejamos, sim, eternos buscadores pela santificação e santidade, mas com sinceridade em nosso coração. Terceira coisa, precisamos ter humildade para entender que somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Sempre temos algo para mudar e para melhorar. Querido, que lição abençoada. Eu espero realmente que Deus tenha falado ao teu coração por meio dessa simples parábola, mas profunda parábola. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa aula, obrigado por mais essa lição. Obrigado por nos ensinar por meio das tuas sagradas escrituras. Obrigado por essa parábola tão abençoadora, que nos ensina até mesmo como nos apresentar ao Senhor em oração. Ó Deus, nos dá humildade no coração, nos faz entender que somos dependentes do Senhor e que sem o Senhor não passamos de pó e cinza. Continua falando com esse irmão e essa irmã que está conosco nessa aula até agora, Pai. Abençoa ele, abençoa ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela tua vida e quero te agradecer por todo o apoio que você tem demonstrado ao nosso canal. Quantas mensagens de carinho, quantas mensagens abençoadoras que alegram muito o nosso coração, que nos dão força para continuar fazendo esse trabalho para você ser abençoado. Acredite, querido, eu espero do fundo do meu coração que a cada aula você esteja conhecendo mais Bíblia, mais palavra, e uma coisa é automática: quanto mais eu conheço de Bíblia, mais de palavra, mais eu amo o Senhor, mais eu amo a sua palavra, porque a sua palavra é envolvente, transformadora, querido, e verdadeira.
Então, muito obrigado pelo teu apoio. Eu somente quero te pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, conhece alguém que não é inscrito, manda esse link e pede para a pessoa se inscrever, deixa aqui um like, deixa um comentário abençoado e com certeza você vai nos ajudar a espalhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, os teus projetos, o teu ministério e não esqueça, ame a palavra de Deus.